paz do Senhor, querido irmão, com grande alegria, eu inicio com você esse devocional CCJ. E hoje, a palavra que Deus tem colocado no nosso coração para compartilhar com você está baseada na primeira carta de João, capítulo 5, versos 3, 4 e 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Sabe, nós estamos vivendo uma época, um tempo, onde as pessoas realmente têm buscado exercitar a sua fé. Alguns têm fé em si mesmos. Alguns têm fé e acreditam que o dia de amanhã será melhor. Enfim, a fé tem estado, de uma certa forma, ativada no coração de muitas pessoas. E algumas pessoas acabam confundindo a fé com um pensamento positivo, com resiliência. E eu quero falar com você sobre fé exatamente porque, segundo as Escrituras, a fé é um dom de Deus. O apóstolo Paulo nos afirma isso na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, quando ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E ainda em 1 Coríntios 12, quando ele vai falar sobre os dons do Espírito, ele diz sobre o dom da fé. Então, eu acredito que fé é algo que vem de Deus, não pode nascer em nós mesmos. Ela é plantada em nós por um Deus que nos ama, por um Deus que ama você e me ama. E por que Ele nos dá essa fé? Bom, segundo o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é abençoador, galardoador de todos que o buscam. Parece que Deus, no interesse, no desejo de se aproximar de nós, de nos atrair até Ele, de estabelecer uma conexão entre Ele e nós, entre nós, seus filhos e Ele disponibiliza a única coisa que vai nos aproximar, que é a fé. A fé que Ele não somente é Deus, mas que Ele, acima de tudo, é bom. E eu quero dizer para você que mesmo no ambiente onde a fé já existe, mesmo no ambiente onde a pessoa já se predispõe a crer, a fé que vence o mundo é muito mais do que crer. A fé que vence o mundo ela é resultado de uma ativação da palavra de Deus. E o texto que nós lemos, ele começa dizendo que os mandamentos de Deus traduzem o amor de Deus. O apóstolo João começa dizendo no verso 3, porque este é o amor de Deus em que guardemos os seus mandamentos. Vai para além de decorar, de memorizar. Vai para a dimensão de viver a palavra, torná-la viva, torná-la a base da nossa convivência, das nossas relações com os outros e conosco mesmos. Faz parte da vida cristã, o fundamento da palavra, essa palavra que existe para ser como luz para o nosso caminho. E aí o apóstolo João continua dizendo que os mandamentos do Senhor não são pesados. Por quê? Porque na verdade os mandamentos de Deus refletem o seu amor, refletem a sua bondade, o seu desejo de se relacionar conosco. Por isso estabelece as regras, os mandamentos, mas tudo com base num coração pleno de amor, como é o coração do nosso Deus. E aí eu começo a entender aquilo que o apóstolo João está dizendo, que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando ele fala da vitória que vence o mundo, ele está falando de uma vitória que vence um sistema corrompido, onde esse sistema trabalhe para que a palavra de Deus não encontre lugar no seu coração nem no meu coração. É muito interessante que em algumas coisas a gente tenta adquirir sabedoria a partir da leitura, a gente busca sabedoria a partir de experiências de relacionamento com conhecimento. O apóstolo Tiago, ele diz na sua carta, no capítulo 1, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, peça porém crendo
Porque aquele que não crê é como a onda do mar agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Sabe, a fé também é algo que precisa ser resultado de uma relação com Deus. E à medida que vamos nos aproximando dele, a nossa fé vai sendo acrescentada. A nossa fé vai sendo exercitada no meio das lutas. A nossa fé vai sendo exercitada no meio dos combates, em cada tribulação. Porque a palavra de Deus nos diz que a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que é provado pelo fogo. Ela precisa redundar em glória para Deus. Então, eu quero pensar com você que a fé que vence o mundo é uma fé baseada na palavra, que é a revelação do amor de Deus. É crer que a palavra que está diante de nós, ela objetiva a nossa santificação, ela objetiva a nossa vitória, ela objetiva aprofundar o conhecimento nosso acerca do Deus que amamos. A outra coisa que esse texto me fala, que essa fé, além de ser baseada na palavra, ela também é ativada pela palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, ele diz assim: porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, essa fé que vence o mundo, ela não é resultado de uma pesquisa teológica, ela não é resultado de uma pesquisa da ciência. A fé que vence o mundo, ela é resultado de um se debruçar na palavra de Deus. E através da palavra ter essa fé ativada. Porque não é simplesmente um pensamento positivo. Não é algo que nasce no meu coração a partir das minhas reflexões, mas é algo que é colocado em nós a partir do amor de Deus. Deus quer que vençamos o mundo. Deus quer que sejamos blindados contra esse sistema babilônico, corrompido, religioso, falso. Ele quer que a sua palavra seja o start da nossa fé. Ele quer que a sua palavra seja a chave que nos coloca numa dimensão de fé, onde temos fé não somente para crer na nossa salvação, mas termos fé, sobretudo, para crermos que nesta fé podemos vencer esse mundo tenebroso. E em terceiro e último ponto, eu quero dizer para você que a fé que vence o mundo, ativada na palavra, é a fé que nos faz vencer o pecado. O apóstolo Paulo, ele escrevendo sua carta ainda aos Romanos, ele diz que então o pecado não terá domínio sobre vós. Sabe, essa fé nos introduz num ambiente de liberdade, num ambiente onde a gente escolhe não pecar, onde a gente é livre para não pecar, num ambiente onde pela fé a gente vive um mergulho na santidade de Deus. Eu quero te encorajar, eu quero orar com você, para que nesse tempo a tua fé não seja baseada em percepções humanas, não seja baseada em possibilidades humanas, mas que seja baseada na palavra. Palavra esta que, por exemplo, diz para nós: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra que diz para mim e para você: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Palavra que diz para mim e para você: o Senhor é meu pastor, e de nada sentirei falta. Palavra que fala para mim e para você: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Palavra que diz para mim e para você: buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Essa palavra vai gerar uma fé poderosa, vai gerar uma fé que quando orarmos ao nosso Deus, o nosso coração será pleno, o nosso espírito será tomado por essa fé, porque não é uma fé vã, é uma fé consolidada na palavra, que é a verdade a respeito do nosso Deus. Uma fé baseada numa palavra, que é a palavra de Deus. Quero orar com você. Obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo que temos, onde podemos desfrutar da verdade da Tua palavra, por ela sermos exercitados, limpos e santificados e equipados com uma fé que nos habilita a vencer o mundo, vencer a nós mesmos, vencer o pecado. Pai, dá a cada um daqueles que estão conosco nesse momento a experiência profunda com a Tua palavra.
a experiência profunda com Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, a experiência profunda com o nosso Salvador, com o seu amor eterno. Ó Deus, dá-nos a tua graça, sê conosco, continua alimentando o nosso espírito com o pão que vem do céu. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e até uma próxima ocasião. Fique com Deus.